A segunda questão que iremos resolver da disciplina de Arquitetura de Redes Industriais de Comunicação irá falar sobre topologias de redes industriais. Essa questão caiu para a prova da Petrobras para o cargo de técnico de manutenção júnior da área de instrumentação, prova que foi realizada em março de 2010. A 38ª pergunta diz o seguinte da prova de 2010. Tratando-se de redes industriais, aspectos como topologia e métodos de checagem de erros são importantes. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. São topologias de rede as configurações em anel, barramento e estrela, entre outras. Afirmativa 2. Na forma Ralph duplex, a comunicação é realizada nos dois sentidos simultaneamente. Afirmativa 3. São exemplos de métodos de detecção de erros, paridade, checksum e CRC. Afirmativa número 4. A EIA, Electronics Industry Association, criou, entre outras, as normas RS-232 e RS-485, ambas multidrop. São corretas apenas as afirmativas. Alternativa A, 1 e 3. Alternativa B, 1 e 4. Alternativa C, 2 e 3. Afirmativa D, 2 e 4. Alternativa E, 2, 3 e 4. Bom, vamos aqui a uma análise aqui um pouco profunda sobre as afirmativas. Bom, topologias de rede. Então, eu tenho essas topologias de rede aqui, de ponto a ponto, do tipo bus, híbrido, de malha, de mesh, estrela, anel, daisy chain, de tree, que é árvore, enfim, eu tenho essas topologias. Existem outras topologias, mas essas aqui são as mais comuns encontradas aí no dia a dia, né, de automação, em topologias de rede. Paridade. Paridade é o conjunto de bits a fim de verificar se a mensagem foi enviada, podendo ser par ou ímpar, né? O que isso quer dizer? Exemplo, tem aqui o conjunto de bits, né, uma mensagem de 01, 01, 01, 01. Aí a pergunta que eu faço é, quantas vezes o número 1 repetiu? Então a gente vai perceber aqui que ele repetiu 4 vezes. Logo, é par. Adiciona-se o zero ao final, ficando 01, 01, 01, 01, 0. Né? Exemplo 2, tem aqui 01, 01, 01, e a pergunta é a mesma. Quantas vezes o número 1 repetiu? 3 vezes. Logo, é ímpar. Adiciona-se 1 ao final, ficando 01, 01, 01, 1. Então, a checagem de paridade, ele faz isso, ele acrescenta um bit, dependendo se a mensagem é a quantidade de uns é par ou ímpar. Half duplex. Half duplex é uma comunicação simultânea, porém, um responde por vez, com base como se fosse um debate, né? Então, tem outras ali, tipos de comunicação. Eu tenho a simplex, half duplex e full duplex. Então, a simplex, só um pergunta, só um responde. No half duplex, a comunicação é simultânea, porém, um responde por vez. A ideia de como se fosse um debate é porque eu pergunto, tenho a minha hora de perguntar, e depois eu tenho a minha hora de ficar só ouvindo. Agora, na comunicação full duplex, aí é uma conversa do dia a dia, né? Eu estou conversando com uma pessoa, ela já pode me interromper e responder, e assim vice-versa. Então, temos aqui uma imagem, né, que representa ali uma comunicação half duplex. Checksum consiste em transmitir todas as palavras junto com o resultado da soma dos bits. Exemplo, 1001101 é uma mensagem, né? Então, aí deu um espaço, eu vou transmitir a outra mensagem, que é 01,
1101. E como é que vai funcionar isso? Bom, a primeira palavra, a segunda palavra. Para números ali hexadecimais, decimais, perdão, temos aqui o valor em decimal, que é 157. E a outra palavra, a segunda palavra, é o número 29 em decimal. Bom, somando a primeira e a segunda palavra, teremos 10111010. E como é que a gente faz isso? A gente literalmente soma o 157 mais o 29, que dá 186. Aí a gente converte de decimal para binário, ficando ali com aquele conjunto ali de bits. Bom, esse é o checksum, que é checagem de soma. Então, repare que a gente literalmente somou. Mas a gente faz o checksum invertido para terminar aqui a codificação da mensagem de erro. Porque nada mais é do que eu inverter os bits, né? Aqueles que são 1 vai virar 0 e os que são 0 vai virar 1. Então repare que quando a gente fez a soma do 186, a gente teve 10111010. Agora repare que aqui no checksum invertido a gente vai ter 0100101. E por fim, para verificar, né, quando essas mensagens são enviadas, o último estágio de verificação, ele somar, né, o checksum que a gente encontrou ali na soma das duas palavras, mais a soma ali do checksum invertido. Então a gente tem o checksum que a gente encontrou, mais o checksum invertido. E o final, gente, sempre vai dar o conjunto de bits tudo em 1. Então repare ali que tem um 1. Então a soma deles todos vão ser sempre 1. Caso tenha algum bit ali que vá para 0 ou que sobre, a mensagem está errada. Então a resposta sempre será a quantidade de bits igual a 1, ou seja, temos 8 bits, onde a resposta terá 8 bits no valor igual a 1. Bom, CRC, né, é uma redundância cíclica, né? Técnica de detecção de erros em mensagens conhecido como códigos polinomiais, né? Um código polinomial, né, são polinômios. Então, temos o gerador de x aqui, x a sétima, mais x a quarta, mais x a terceira, mais x a segunda, mais x a zero. E da onde isso é isso? Então, aqui eu tenho um conjunto de bits, né, 100111101. Agora, repare o seguinte, da direita para a esquerda, começando ali no último 1, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E repare o seguinte, para cada valor de bit 1, eu vou ter o x elevado à posição dele. Então, eu tenho x elevado à sétima, x elevado à quarta, x elevado à terceira, x elevado à segunda e x elevado a zero. Bom, existem padrões do código gerador estabelecido pelo IEEE. Então, isso daqui não sai do nada, né? Então tem uma convenção, tem um padrão aí, né, que foi estabelecido pelo IEEE. Mas, para exemplificação, a gente pode aqui usar um genérico, digamos assim. Exemplo, deseja-se enviar a mensagem 101101 com o código gerador, né? Então, o código gerador aqui, eu coloquei um genérico, né? Mas, volto a falar, existem padrões. Então, o código gerador é x a quarta, mais x a segunda, mais x a zero. Agora, você já deve entender que o expoente ali é a posição do 1, né? Então, o meu quarto algarismo ali, né, é 1, o meu segundo é 1 e o meu último é 1. Então vai ficar 10101, né? Se fosse ali por paridade, ali você tem 3 bits, é ímpar, então o final seria igual a 1. Mas agora estamos falando do CRC, né? Só para relembrar um pouco aí. Continuando, eu acrescento a quantidade de zeros igual à quantidade do maior expoente. Então ali o
o maior expoente é 4, eu vou acrescentar ao final da minha mensagem 4 zeros. Após isso, eu vou efetuar a divisão pelo meu código gerador. Então, repare que no meu código gerador eu tenho 5 bits. E eu vou dividir, eu vou multiplicar por 1, né? Para copiar os 5, eu vou subtrair ali usando a propriedade da porta XOR, né? O OR exclusivo. Porque para XOR, a porta XOR ser verdade, ter verdadeiro, eu tenho que ter a diferença entre o bit A e o bit B. Como assim? Se os dois forem zero, a minha porta XOR é zero. Agora, se o A for 1 e o B for zero, a minha porta XOR é 1. Se meu A for 0 e meu B for 1, a minha porta XOR é 1. Agora, se meu A e B for 1, a minha porta XOR é 0. Essa é a porta OR exclusiva. Então, como que vai funcionar? Se eu tenho 2 bits na subtração, né? Se eu tenho os 2 bits iguais a 1, repare que é 0. Se eu tenho os 2 bits iguais a 0, também é 0. Voltou ali, né? 1 e 1, 0. Agora repare que eu tenho 1 e 0. A minha saída, segundo a minha porta XOR, é 1. Então, 1. Aí meu último bit ali, 1 e 1, final 0. Aí eu multiplico por 0 aqui para poder descer o meu próximo bit, que é no caso ali o meu bit 0. Só que tem uma regra aí, eu tenho que colocar 5 bits para poder efetuar a nova divisão pelo aquele conjunto inteiro. Então eu acrescento mais um 0, desço 1. Acrescento mais um 0, desço 0. Agora repare que eu tenho 5, então eu multiplico por 1 e desço o conjunto ali inteiro. E aplico ali a porta XOR novamente. Então vai ficar 0, 0, 1, 1, 1. Repito o processo de novo. Multiplico por 0, abaixo 0. Multiplico por 0, abaixo 0. Repare que agora eu tenho os 5 novamente. Multiplico por 1, abaixo o conjunto inteiro. Aqui está a resposta. Então, vai ficar 0, 1, 0, 0, 1. Multiplico por 0, abaixo 0. Repare que eu tenho 5 novamente. Multiplico por 1, faço aqui a conta, eu vou ter 0, 0, 1, 1, 1. Bom, eu paro por aqui, porque não tem como, né, fazer abaixar mais nenhum número. Então, os bits CRC que são adicionados ao final do envio são esses 4 aí. Por que são esses 4? Porque o nosso expoente ali, a gente levou o código gerador, o expoente máximo, é 4. Então a gente vai pegar o resultado final, os 4 números, lembrando do bit mais significativo para o menos significativo. Então, da direita para a esquerda. Então vai ficar 1, 1, 1, 0. Bom, a divisão para por aqui, pois não temos como descer mais bits. Bom, aí como é que vai funcionar agora? Eu peço perdão aqui, né, já ter aparecido aqui algumas informações, mas não vai atrapalhar aqui o entendimento. Bom, então eu pego a minha mensagem, o 101101, acrescento os bits aqui que a gente acabou de descobrir na divisão e vou dividir ali pelo código gerador que estabelecemos. A ideia é a mesma. Então, eu multiplico por 1, eu vou ter esse conjunto aqui de bits, vou adicionando zeros, né, para poder abaixar ali os bits para ficar com a mesma quantidade, né, 5 e 5, multiplico por 1, faço a minha subtração. Abaixo o conjunto novamente, faço a minha subtração, vou fazendo isso aqui, né, sucessivamente até ficar tudo igual a zero. Então,
vai ficar tudo igual a zero. Significa que os dados foram transmitidos sem nenhum erro, né? Eu peço perdão aqui pela falta aqui da seta indicando ali que o 1 abaixou, mas eu acredito que você já deve ter entendido a lógica ali por trás. E repara ali no resultado, né, da divisão, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. E compare com a primeira divisão, é a mesma, né? Então, o que significa que de fato também ali é uma outra prova que a gente conseguiu enviar mensagem sem nenhum erro, né? Então, existem padrões para CRC de 8, 12, 16 e 32 bits, que são os mais comuns, tá? Agora, falando sobre os protocolos, né, RS485 e o 232, a EIA criou os protocolos de fato, procedimentos de comunicação RS232 ou TIA/EIA RS232 e RS485, ou também chamado de EIA 485, mas o mais comum aí é RS. Entretanto, né, somente o RS485 ele é multidrop, ou seja, multidrop é outras comunicações ali ao mesmo tempo, né, outros pontos. Então, a 38ª questão, a resposta para esta pergunta que ele fez é a alternativa A. São topologias de rede as configurações em anel, barramento e estrela, entre outras. Afirmativa 3 são exemplos de métodos de detecção de erros, paridade, checksum e CRC.